E aí galera, beleza? Vamos começar aqui a revisão dos tilápios de histologia. Antes de começar o vídeo, aquele recado breve: essa videoaula ela não substitui o estudo prévio necessário para a realização de determinada prova. Ela é apenas um complemento, um plus para os seus estudos, beleza? Sem mais delongas, vamos começar com a primeira aula. Fala sobre distúrbios hemodinâmicos e de circulação. Vamos entender o que é o edema. Primeira coisa, para a gente entender o que é o edema, temos que partir da circulação terminal, tá? Então, desenhar aqui parte da circulação arterial e da venosa, tá? Por que temos que entender o que é uma circulação terminal? Porque é na circulação terminal, que é a parte mais fina, tá? Que eu desenhei aqui, e que é onde ocorrem as trocas de nutrientes, tá? Então, nessa parte, nós vamos ter as proteínas de albumina, tá? Que elas desempenham um papel importante de transporte de moléculas, tá? Seja de nutrientes ou não. Além disso, né? Além de ser responsável também pela viscosidade de sangue, tá? E essas albuminas, vou até desenhar aqui, vamos supor que sejam componentes, né? Líquidos e sólidos. Nós temos que entender que na parte arterial existe uma certa pressão que se chama pressão hidrostática. Vamos escrever aqui: pressão hidrostática. E o que seria essa pressão hidrostática? Seria a pressão com que esses componentes, esses líquidos, fazem contra a parede arterial, certo? Vamos escrever aqui: pressão que componentes líquidos fazem contra parede arterial, beleza? E é essa pressão que vai ser a responsável em colocar esse líquido para fora, tá? Com os nutrientes, beleza? Vamos ver aqui que o líquido sai para fora. Sai para fora pleonasmo, né, galera? Desculpa. Tá? Então, o que acontece? Nós temos a albumina carregando esses componentes, né, esses nutrientes. A pressão hidrostática faz com que eles saiam, tá, do vaso. E eles vão ficar aqui na circulação terminal, certo? Na circulação terminal, a albumina ela atravessa, tá? Agora, sem os respectivos componentes, e chega para a circulação venosa. Na circulação venosa, nós não temos a pressão hidrostática agindo, tá? Nós temos outra pressão que vai ser a pressão osmótica, que também pode ser chamada de pressão oncótica ou coloidosmótica. Certo? Que seria basicamente uma osmose que está se fazendo aqui na parte venosa, tá? Então, devido a diferenças de concentrações, esses componentes eles voltam agora aqui para a parte venosa, beleza? Vamos escrever aqui pressão hidrostática e aqui a pressão osmóticas. Porém, galera, nem todos os componentes são drenados. Os que ficam nesse espaço, tá? Eles podem ser drenados também pelo sistema linfático, tá? Então vamos colocar aqui uma observação: os resíduos que sobram, melhor, são drenados pelo sistema linfático. E por que eu estou falando tudo isso? Porque, galera, nós compreendendo
o processo fisiológico em si, fica muito mais fácil agora nós entendemos o que é um edema, tá? Então o edema basicamente é o acúmulo do líquido fora dos vasos, nesse espaço aqui. E de acordo com esses processos fisiológicos, a gente consegue entender as causas desse edema, tá? Vamos anotar aqui, edema, acúmulo de líquido fora do vaso. E olha como fica fácil agora entender as causas. Causas do edema. Podem ser, primeiro, pensa comigo, galera, aumento da pressão hidrostática, certo? Porque se aumentar a pressão hidrostática vai sair mais líquido, consequentemente acumulando líquido fora do vaso, certo? Então nós temos aumento da pressão hidrostática, seguindo a linha de raciocínio, uma segunda causa seria então a diminuição da pressão osmótica. Por quê? Diminuindo a pressão osmótica, a gente diminui a quantidade de líquido que entra na circulação venosa, aumentando o acúmulo de líquido fora do vaso, certo? Então, vamos colocar aqui diminuição da pressão osmótica. E aqui pode ter várias causas, aqui pode ser desnutrição, lógico, por causa da queda da albumina, né? Porque a albumina, você tendo menos albumina aqui, você vai diminuir a concentração e consequentemente diminuir a pressão osmótica. Então, partindo dessa causa, nós temos, por exemplo, desnutrição, doenças hepáticas, síndrome nefróticas, etc. Tá? E qual que é a outra causa que eu falei aqui e expliquei para vocês? Seria uma interrupção, tá? Uma obstrução do sistema linfático, que geraria também aqueles resíduos, né, que sobram, o líquido acumulariam aqui fora do vaso, tá? Então, obstrução do sistema linfático. Tilápia, só deixa eu ver se está gravando essa parte de baixo da louça, que eu nem conferi. Tá gravando? Tá sim. Tá. E agora, Tilápios, parte importante que vai cair na prova, isso é certeza. Então já vou passar aqui para vocês. Que o professor ele cobrou, tá? Exemplos em aula, e é bem provável que caia em prova isso. Então, ele pediu para a gente dar exemplos, né? De uma linha de causa de edema contendo no mínimo 4 fatores. 4 itens, né? Então vou dar 2 exemplos aqui para vocês seguindo a mesma linha de raciocínio, tá? Então anotem, que isso vai cair. Vamos por aqui desnutrição, leva na queda da albumina, que leva diminuição da pressão oncótica, que leva ao edema. Tá? 4 itens. Outro exemplo: tumor, obstrução linfática, interrupção da drenagem, consequentemente edema, tá? Basicamente essa foi a primeira aula. Minto, tem alguns conceitos ainda. O professor ele comentou sobre hiperemia e congestão.
Só dando uma pincelada muito breve. Hiperemia, ou também pode ser chamado de hiperemia ativa, seria um aumento do fluxo sanguíneo devido à vasodilatação. Beleza, Tilápios? Congestão ou hiperemia passiva, tomem muito cuidado com esses termos, seria uma diminuição do fluxo sanguíneo devido à obstrução. E aí causaria uma hemorragia por diapedese, que leva a um aumento na pressão e, consequentemente, um edema. Beleza, galera? Só pincelando por desencargo de consciência, mas é isso. Próxima aula, ela se trata sobre aterosclerose, tá? Então, uma definição muito simples do que é uma placa de ateroma é basicamente o acúmulo de células musculares, células inflamatórias, lipídios e componentes na túnica íntima, tá? Vamos anotar essa definição bem simples. Placa de ateroma seria acúmulo de lipídios, células musculares, células inflamatórias, na túnica íntima. E uma informação muito importante, Tilápios: para existir a formação da placa, é necessário sempre lesão endotelial e excesso de lipídios, tá? Isso tem que ficar bem claro. Então vamos colocar aqui: necessário lesão endotelial e excesso de lipídios. Tá? Dentre a formação da placa de ateroma, nós temos alguns fatores que podem ser divididos em fatores constitutivos e fatores modificáveis. Tá? Fatores constitutivos seriam basicamente ser homem, idade e fatores genéticos. Tá? Fatores modificáveis principais são tabagismo e alimentação. Tá? Agora, o mais importante, sem dúvidas, é a patogenia. E a patogenia nós podemos dividir em 7 etapas. Tá? Basicamente, eu não estudei por etapas, mas vocês podem dividir em 7, tá? Que é basicamente assim. Primeiro, e uma das mais importantes, seria a lesão endotelial, tá? Lesão endotelial, que leva a um aumento da permeabilidade dos vasos. Aumento da permeabilidade dos vasos, tá? Na verdade, Tilápios, para facilitar o entendimento, vamos desenhar, né? Vamos desenhar que fica mais didático também. Tá? Vamos fazer aqui. Vai confundir. Vou fazer o vaso de vermelho. Vaso de vermelho. Túnica íntima. E aqui a túnica média. Tá? Então, na primeira etapa nós temos a lesão endotelial, tá? Vamos desenhar uma lesão aqui, usando o aumento da permeabilidade dos vasos, tá? Próximo passo seria entrada de lipídios LDL e acúmulo na túnica íntima, tá?
de lipídios LDL e acúmulo na íntima, tá? Então o lipídio ele vem, as gorduras pela lesão endotelial vem e vem acumulando aqui na íntima, certo? A próxima etapa seria o monócito, tá? Ele vem e vai se juntando na parede do endotélio, tá? E por diapedese ele vai tentando entrar na túnica íntima, até que ele entre e vira macrófago e ele começa a fagocitar esses lipídios LDL. Beleza, galera? Então vamos por aqui, monócito, diapedese, macrófago, fagocita o LDL. Beleza? A próxima etapa seriam as plaquetas se aderindo e ativando o endotélio. E aí essas plaquetas, elas pegam e começam a produzir vários mediadores, tá? Plaquetas. Dentro o mais importante, com certeza o PDGF, tá? Que é o fator de crescimento derivado de plaquetas. PDGF. Esses mediadores, principalmente o PDGF, então, ele vai pegar e vai começar a estimular células musculares que estão na túnica média a migrarem para a túnica íntima, tá? E também vai estimular a se transformarem em miofibroblastos, certo? E, consequentemente, formar a matriz extracelular, tá? Então vamos anotar aqui. PDGF, mediadores estimulam células musculares a migrarem da média para a íntima e se transforma em miofibroblasto. E aí você tem a produção da matriz extracelular, tá? E o último passo seria basicamente o crescimento, a tendência de crescimento da placa, tá? A placa começa a crescer e invadir o espaço do interior do vaso, certo? Crescimento da placa. Tilatos, segunda aula basicamente é isso, tranquilo também. Próxima aula a gente vai falar sobre trombose e embolia. Primeira coisa que nós temos que saber é que a hemostasia ela é um processo fisiológico, tá? E que dentro da hemostasia nós vamos ter algumas alterações patológicas que vão resultar em dois caminhos diferentes. Ou podem cair para um distúrbio hemorrágico,
ou podem cair para uma trombose, tá? Vamos anotar que isso é importante. A gente tem a hemostasia. Hemostasia é o fisiológico, tá? Fisiológico. O patológico vai cair ou em hemorragia ou trombose. Por que eu estou falando isso, Tilápios? Porque os componentes que levam ou em processos de distúrbios hemorrágicos ou em processos de trombose são os mesmos, tá? Que seriam o endotélio, a plaqueta e a própria cascata de coagulação, tá? Então, basicamente, vamos desenhar aqui também para facilitar o entendimento. Desenhar aqui base. Aqui vamos desenhar o MEC. Primeira coisa que nós vamos ter vai ser uma lesão endotelial, tá? Chegando na matriz extracelular. Vou escrever aqui. Lesão endotelial. E aí, em um primeiro momento, Tilápios, os reflexos neurogênicos, eles vão conseguir contrair a musculatura. Vamos supor que aqui é a lesão, que lesionou. Eles vão conseguir contrair a musculatura para tentar fechar esse espaço, para ganhar tempo para as plaquetas, tá? Vamos colocar aqui, reflexo, fecha musculatura para ganhar tempo. As células endoteliais, tá, que estão aqui também, que foram lesionadas ou que estão próximas da lesão, elas produzem também uma substância que chama endotelinas. Essas endotelinas também estimulam o músculo a fechar para ganhar esse tempo a mais para as plaquetas também. Beleza, Tilápios? Vamos colocar aqui, células endoteliais produzem endotelinas. E essas endotelinas, elas estimulam fechar para ganhar tempo, certo? E aí as plaquetas estão vindo, tá? As plaquetas estão chegando, plaqueta chegando. No local da lesão, onde teve a lesão, existe é exposto o que a gente chama de fator de von Willebrand, tá? E agora, Tilápios, uma informação importante. O fator de von Willebrand, ele sempre existiu, ele sempre esteve ali, tá? Ele só foi exposto por quê? Porque houve uma lesão endotelial, tá? Basicamente, o fator de von Willebrand está aqui, né? A partir do momento que tem uma lesão endotelial, ele é exposto, ok? Então vamos escrever aqui fator de von, que é um dado, tá? Willebrand é exposto. E é nesse fator de von Willebrand que as plaquetas se ligam a ele, tá? Então aqui está as plaquetas, o fator de von Willebrand, e as plaquetas se ligam a ele através de uma glicoproteína 1B, tá? Vou escrever ela aqui, glicoproteína 1B, e o fator de von Willebrand, tá? Vamos ter as plaquetas
plaquetas se ligam. Glicoproteína 1B, tá? Aqui, Tilápios, a gente já começa a ter alguns problemas, tá? Como, por exemplo, a doença de von Willebrand, que é uma doença em que as pessoas não produzem o fator de von Willebrand, ou seja, vai cair uma alteração patológica que seria um distúrbio hemorrágico, tá? Porque você não conseguiria a formação de um tampão, por exemplo, então as plaquetas não se assegurando, haveria um sangramento, um distúrbio hemorrágico, certo? Vamos escrever aqui, doença de von Willebrand, doença de von Willebrand, hemorragia. E também temos a doença de Bernard, que seriam as pessoas que não produzem a glicoproteína 1B, ou seja, também não conseguem fazer essa conexão, também caem no mesmo problema de distúrbio hemorrágico, tá? Doença de Bernard. Todos caindo aqui para hemorragia, beleza, galera? Uma vez que a plaqueta ela está ligada ao fator de von Willebrand, ela começa a produzir diversas substâncias, dentre eles fibronectina, fibrinogênio, tramboxano. Vamos escrever aqui, plaquetas produzem substâncias. Vamos pôr fibronectina, fibrinogênio, tramboxana 2, é o responsável pela agregação plaquetária. E agora o mais importante, Tilápios, a matriz extracelular, a MEC, ela pega e libera o fator tecidual. O fator tecidual, ele vai ativar o fator número 7. O fator número 7 estimula a protrombina. A protrombina ativa a trombina, que vai ativar o plasminogênio, que ativa o plasminogênio não, o fibrinogênio, que ativa a fibrina, que vai se aderir ao endotélio. E isso vai só ter a tendência de crescer e formar esse trombo, né, esse tampão. Então vamos escrever aqui, a MEC libera fator tecidual ativa o 7, estimula trombina, estimula fibrinogênio, fibrina, que adere ao endotélio. Lembrando, Tilápios, que isso daqui é um resumo, tá, da cascata de coagulação. É imprescindível que você saiba a via intrínseca e extrínseca, beleza, Tilápios? E aqui a gente tem o crescimento do tampão. Porém, o endotélio, ele vai tentar, Tilápios, e agora preste atenção, o endotélio ele vai tentar frear esse crescimento acelerado de alguma maneira. E aí que ele começa a produzir
certas substâncias, tá? E o que a gente vai escrever, e acabou a folha. Vamos pescar uma folha em branco no meio do caminho. Espera aí. Sempre tem umas folhas em branco para eu ouvir. Aqui, ó, tem aqui. E aí o endotélio, ele começa, vamos escrever aqui, endotélio, produz substâncias para impedir esse crescimento acelerado. Quais substâncias? Primeiro, nós temos o TPA, que é o ativador do plasminogênio tecidual, porque o plasminogênio ele vai destruir a fibrina e, consequentemente, ela não vai se aderir ao endotélio, tá? Ativador do plasminogênio tecidual. O plasminogênio destrói a fibrina. Temos também ADPase, tá? A ADPase ela vai parar de recrutar as plaquetas, ou seja, vai parar de iniciar todo esse processo. Temos também trombomodulinas. Trombomodulinas que eles param também a cascata de coagulação. Vamos colocar interrompe, fica mais bonito. Interrompe a cascata de coagulação. E óxido nítrico também, tá? Outra coisa que nós temos que entender também, Tilápios, para a formação do trombo, é a tríade de Virchow, tá? E se nessa altura do campeonato você não sabe o que é a tríade de Virchow, você tá na merda. Mas não se preocupe, nós vamos aprender aqui. A tríade de Virchow, ela é composta, vamos desenhar a pirâmide aqui. Ela é composta por lesão endotelial, alteração do fluxo sanguíneo, e aumento da coagulabilidade ou hipercoagulabilidade. Todos esses eventos vão contribuir, tá, para a formação da trombose, certo? A lesão endotelial A lesão endotelial, ela pode ser, por exemplo, física ou mecânica, e ela vai fazer um endotélio disfuncional, por exemplo, secretar o PAI, que é o inibidor do plasminogênio tecidual, tá? Que é basicamente vai fazer o contrário desse daqui. E aí, não tendo plasminogênio, você deixa, você não destrói fibrina e deixa o tampão crescer tranquilamente, beleza? Alteração do fluxo sanguíneo, você pode gerar, por exemplo, uma estase e gerar
hipóxia e, consequentemente, uma lesão e ali em determinado tecido ou até mesmo uma lesão endotelial. Você pode também gerar turbulências, tá? E o aumento da coagulabilidade, ele pode ser tanto primário, tá? Seria uma condição genética, ou pode ser secundário, uma condição adquirida, como por exemplo a trombocitopenia adquirida por heparina, tá? Só que o que é importante saber disso? Esses componentes da tríade de Virchow, eles se comunicam entre si, principalmente para formar as condições necessárias para acontecer a trombose, tá? De que maneira? Por exemplo, a lesão endotelial, ela pode gerar alteração do fluxo sanguíneo. A lesão endotelial também pode gerar o aumento da coagulabilidade, tá? A alteração do fluxo sanguíneo pode gerar o aumento da coagulabilidade, assim como também pode levar também o aumento da lesão endotelial, tá? O aumento da coagulabilidade, ela não consegue gerar lesão endotelial nem alteração do fluxo sanguíneo, porém ela contribui, ela cria uma condição para a trombose. Preste muita atenção, Tilatos. Vamos escrever aqui então. Como que a lesão endotelial altera o fluxo sanguíneo? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, através da formação de uma placa, tá? Então você teve a lesão endotelial, formou uma placa, e ali se alterou o fluxo sanguíneo, ou você diminuiu ou aumentou, tá? Então escreve aqui, lesão endotelial, forma uma placa que altera o fluxo sanguíneo, tá? Como que a alteração do fluxo sanguíneo gera uma lesão endotelial? Então a gente tem, por exemplo, o exemplo que eu dei, por exemplo, uma estase leva a hipoxia, que pode gerar uma lesão endotelial no caminho, né, no caminho depois da estase, tá? Estase gera hipoxia que lesa o endotélio seguinte, tá? Como que a alteração do fluxo sanguíneo gera um aumento da coagulabilidade? Simples, a estase aumenta a coagulabilidade. Isso daqui não tem segredo, tá? Fica lá os componentes parados. Estase aumenta a coagulabilidade. E como que a lesão endotelial gera o aumento da coagulabilidade? A lesão endotelial, ela pega e ativa a via extrínseca e, consequentemente, aumenta a coagulabilidade, tá? Lesão endotelial ativa a via extrínseca e aumenta a coagulabilidade. Acho que de trombo tá bom, Tilápios. Agora vamos falar um pouco de embolia, que é basicamente bem simples. O êmbolo é basicamente o trombo que se desprendeu, tá? Não tem segredo. Então, o êmbolo, ele representa uma massa solta no sangue, tá? Essa é uma definição simples. Vamos escrever aqui de azul para baixo. O êmbolo, uma massa solta no sangue, tá? Que inclusive pode ser ou líquido, ou sólido, ou gasoso. E alguns exemplos, tá, que nós temos: tromboembolia,
embolia gasosa, embolia gordurosa e embolia do líquido amniótico. Beleza, Tilápios? Mais um pincelado por desencargo de consciência, tá? O mais importante da aula, com certeza, já foi falado. Agora, Tilápios, o próximo assunto foi sobre infarto. Acho que foi vamos falar sobre infarto. Vamos pescar uma folha. Tá, aqui, ó. Tilápios, infarto seria basicamente morte celular causada por uma obstrução arterial ou obstrução por drenagem venosa, tá? Definição muito simples, vamos escrever aqui. Causa mais comum, tromboembolia, tá? O tromboembolismo, lógico, mais comum assim é arterial, tá? Por que eu falo arterial? Porque quando a gente fala da drenagem venosa, né, uma obstrução de drenagem venosa, vou até pôr um asterisco. Obstrução da drenagem venosa. Estou escrevendo de vermelho. Vamos mudar de cor. Obstrução da drenagem venosa. É muito mais provável que aconteça uma congestão do que um infarto. Por quê? Vamos escrever aqui, mais provável congestão. Porque só vai ocorrer um infarto se esse caminho venoso for a única via eferente daquele órgão, tá? Então a gente tem poucos exemplos disso. Podem ser, por exemplo, testículo ou ovário, tá? Vamos deixar aqui testículo ou ovário. Outra coisa importante que nós temos que saber é que a morte é por necrose coagulativa isquêmica, tá? Necrose coagulativa isquêmica. Com exceção em um local no sistema nervoso central, que é necrose de liquefação. Beleza, Tilápios? Entendendo isso, nós temos várias classificações de infarto. Vamos entender algumas delas, tá? A gente pode classificar quanto a morfologia, tá? Quanto a morfologia, os infartos podem ser vermelho ou branco, e quanto à infecção, eles podem ser séptico ou asséptico. Então vamos começar com a classificação vermelha, tá? Vai dar para escrever aqui? Dá. Então, o infarto vermelho, vamos escrever de vermelho.
GoPro parou de gravar porque está acabando a bateria. Também Mas eu tenho várias baterias. Infarto vermelho, hemorrágico. Tá? Algumas características que a gente precisa saber sobre esse infarto. Vamos ver se está gravando. Tá. Tem hemácias, extravasamento de hemácias, né? Por isso que é chamado de vermelho. Massas extravasadas. Normalmente são órgãos de circulação dupla, tá? Dupla. Ou tecidos esponjosos. Ou tecidos esponjosos. Ou quando você tenta restabelecer o fluxo sanguíneo de uma área previamente infartada, porque você vai estar, consequentemente, extravasando hemácias. Acho que aqui tá bom, né? Vamos pro branco? Vamos pescar uma folha aqui. Pessoal, próxima prova, tutorial fármaco. Vocês vão ter que patrocinar a próxima lousa, porque talvez tenha acabado. Achei. O infarto branco, eu vou escrever de branco. O infarto branco também pode ser chamado de anemia. Esse é mais simples. Ausência de hemácias extravasadas. Ausência de hemácias extravasadas. E basicamente circulação terminal. Por exemplo, coração, rim, baço. Tá. Agora, quanto à infecção, eles podem ser sépticos ou assépticos. Os sépticos, nós temos a vegetação. Na vegetação, nós temos as caatingas, floresta temperada. Estou brincando. No séptico, nós temos a vegetação. O que é a vegetação? É basicamente bactérias, fibrinas, hemácias, que se juntam no coração, tá? E quando elas saem para a grande circulação, elas vão obstruir, né? Elas vão obstruir e, consequentemente, essa obstrução, por conter bactérias, além de gerar um infarto, vai contaminar aquele tecido que está obstruído, tá? Se desprende obstrução infarto e infecção, tá? E temos os assépticos, que é ausência de infecção, tá? De infarto, pessoal, faltou falar uma coisa muito importante de trombo. Muito importante mesmo. Vou até parar
Vou até parar e vou escrever aqui, ó. Para, esquece. Esquece infarto, volta. Me veio na cabeça, bateu aqui na cabeça. Ó. Isso vai cair na prova, galera. Por isso que eu parei. Destinos do trombo. Tilápios. Pega um pincel, uma caneta, um grifa-texto, uma pena. Escreve o que você tiver para escrever. Isso vai cair. E quando fala em destinos do trombo, não caia na ideia de que destinos não vai pela semântica da palavra, achando que destino é o lugar onde o trombo chega, tá? Não. Destinos seriam basicamente fatores não, são 4 ou 5 conceitos que envolvem esse trombo, que são propagação, que seria o crescimento do trombo, segundo, embolização, que seria o despreendimento do trombo, o terceiro seria a dissolução, que seria o funcionamento dos mecanismos reguladores. O quarto seria propagação, embolização, dissolução. Propagação, embolização, dissolução. Já organização. Organização. Tilápios. Quando a gente fala de funcionamento dos mecanismos reguladores, seria tipo aqueles mecanismos que o endotélio faz para impedir o crescimento dos trombos, tá? Produção de TPA, trombomodulina, ADPase, óxido nítrico, etc. Organização mais recanalização. Tá? E aqui nós temos basicamente assim. Na organização, você tem vasos crescendo no interior do trombo. Por quê? Você pega, tá aqui o trombo crescendo, tá? Ele pode ficar tão grande que ele necessita de vasos crescendo no interior dele para nutrir, para fornecer suprimentos, tá? Vamos ver aqui. Isso seria a organização. A recanalização seria a possibilidade de abrir um canal no meio desse trombo, olha só, de abrir um canal assim. E por que a gente não coloca a recanalização como novo tópico? Porque ela é dependente da organização, tá? Necessariamente você precisa ter a organização antes da recanalização. Beleza, tilápios? Deixa eu ver se são só esses mesmos destinos do trombo. Tá? Outro detalhezinho, tilápios, só por desencargo de consciência, o trombo arterial ele forma contrário ao fluxo, tá? Porque o fluxo é mais rápido.
Então você imagina assim, ó, vamos dizer que o fluxo sanguíneo está desse lado, o trombo, se ele se formar aqui, ele vai crescer contrário do fluxo. E aí você imagina, sabe aquelas corridas de bicicleta que os caras tá um atrás do outro assim? Se o primeiro cai, eles estão tão rápido que vai caindo todo mundo atrás. Então é basicamente isso, tá? O venoso, ele ocorre no mesmo sentido do fluxo, tá? Então, por exemplo, se começou a formar um trombo aqui, ele vai formar no mesmo sentido. Beleza, Tilápios? Vai cair na prova, tá? Voltando para a aula de infarto, fatores que contribuem para o desenvolvimento do infarto. Então vamos pescar mais uma página. Fatores que contribuem para desenvolvimento do infarto. Primeiro, circulação colateral. Tá? Isso explica o porquê às vezes o infarto em uma pessoa jovem é mais perigoso do que em uma pessoa idosa, tá? Às vezes em uma pessoa idosa, uma circulação já tenha surgido uma circulação colateral em determinado local em que uma pessoa jovem não tenha se formado. E aí, se você aplicar o infarto no mesmo local em ambas as pessoas, a chance dessa pessoa idosa sobreviver por causa dessa circulação colateral pode ser maior, tá? Segundo, a velocidade de obstrução. Tá? Mesma coisa, às vezes o trombo ele pode demorar anos para se formar, ou ele pode se formar de maneira mais rápida, tá? Isso pode influenciar na formação de uma circulação colateral. Beleza, Tilápios? Terceiro, teor de oxigênio. Tilápios, acabou a bateria, mas eu tenho 6 baterias porque eu peço, então não se preocupe. Também tenho mais de um cartão de memória, então isso não é um problema. Teor de oxigênio, tá? Isso tem a ver com a hipoxemia. E o último fator seria a vulnerabilidade do tecido à hipóxia, tá? Porque existem células que conseguem aguentar mais tempo sem oxigênio, existem células que conseguem aguentar menos tempo sem oxigênio. Então a vulnerabilidade à hipóxia, tá? Tilápios, acho que sobre infarto é isso. Vamos para o último assunto, que seria choque, tá? Quase acabando a revisão dos tilápios. Então, choque. Opa. O professor começou essa aula colocando uma série de eventos na qual eu vou colocar também, tá? Que foram: primeiro, hemorragia grave. Segundo, queimadura extensa. Fala que vai acabar essa lousa, né? Mas não tem problema. Vai ficar. Não tem problema. Queimadura extensa. Terceiro, embolia pulmonar. Quarto, infarto do miocárdio. E quinto, sepse, tá? Todos esses eventos podem finalizar no choque.
Limite, o que é o choque? Tilápias, choque seria um estado de hipotensão sistêmica, tá? Vamos escrever aqui. Tem que mudar, tem que mudar. E aí eu vou perder o que eu acabei de escrever. Mas o importante é que vocês estão escrevendo. Acabou, hein, galera? Vamos ter que escrever a saideira no verso. Calma aí, vamos ver se vai dar certo. Nossa Senhora. Deixa eu ver se tá pegando. Tá. Então, Tilápias, o choque seria estado de hipotensão sistêmica causado por diminuição do débito cardíaco ou por diminuição do volume sanguíneo. E aí, Tilápias, nós vamos ter uma hipoperfusão dos tecidos. Hipoperfusão dos tecidos. Que aí vai levar a uma lesão reversível, tá? Se for por pouco tempo. Vou aqui pouco tempo. Porque se continuar com essa hipóxia, a gente vai ter uma lesão irreversível. Vamos por aqui. Se for muito tempo, uma lesão irreversível, tá? E aqui a gente tem vários tipos de choque. Temos o choque cardiogênico, que seria o baixo débito cardíaco por defeito na bomba cardíaca. E aqui, quais eventos que podem causar isso daqueles que eu escrevi? Principalmente o infarto do miocárdio, e embolia pulmonar. Temos o choque hipovolêmico, que seria baixo débito cardíaco devido ao baixo volume sanguíneo. Esse daqui seria principalmente quais eventos que levam a isso? Principalmente hemorragia e queimadura extensa barra trauma. E o choque associado à inflamação sistêmica. Tá, aqui tem vários tipos de choque: anafilático, séptico, neurogênico. E aqui pode ser, por exemplo, devido a
sepse, queimadura, tá? Tilatos, o mais difícil, com certeza, de todas as aulas que o professor deu, foi o choque séptico. Foi a última coisa que ele terminou. Foi a coisa mais trabalhosa, tá? Ele mostrou como o choque séptico ele chega na falência múltipla de órgãos. E vamos tentar desenhar aqui, tá? Porque essa daqui foi foda, tá? Então, vamos desenhar. Então, partindo aqui de toxinas de micro-organismos, tá? Então vamos colocar, vamos desenhar uma célula endotelial, tá? Essas toxinas, ativando ela, podendo causar lesão endotelial, trombose. Essas toxinas também ativam o complemento, né? Ativam também o fator 12. Tá? O fator 12 ele pega e aumenta os fatores pró-coagulantes, diminui os anticoagulantes. Tá? Um exemplo disso, a consequência disso ele aumenta o PAI, diminui trombomodulina, diminui proteína C, isso causa microtombo, que causa coagulação intravascular disseminada, pode gerar também um infarto, tá? Outra coisa que essas toxinas podem ativar através do receptor TLR, células do sistema imune, né, produzindo diversas interleucinas, tá? Interleucina 1, interleucina 6. Além disso, as células endoteliais, junto com essas, podem produzir interleucina 6, NO, tá? Necrose tumoral. A célula endotelial, além de trombose, pode gerar também aumento da permeabilidade, vasodilatação periférica, tá? Isso causa alterações sistêmicas, alterações metabólicas, febre, contratura muscular, tá? Com o tempo, o sistema imune vai passar a diminuir o estado pró-inflamatório e aumentar o estado anti-inflamatório. Através de que jeito? Apoptose de linfócitos. Através da interleucina 10. E aqui a gente vai gerar um quadro de imunossupressão. E essas alterações chegam na falência múltipla de órgãos.
Tilápios, dei uma estudada nessa última imagem que o Pepe fez, tá? Que não foi bem estudada por mim. Mas basicamente é isso, Tilápios. Desejo a vocês bons estudos. Um grande abraço. Fiquem com Deus. GoPro, para de gravar. GoPro, para de gravar.